Eu acho que eu travei aqui. Mas, irmãos, boa noite, se estiverem me ouvindo, né? Eu vou continuar aqui a leitura de 1 Coríntios 6, a partir do verso 11, que diz assim: E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas como o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O apóstolo havia mencionado uma lista de pecados, uma lista não completa, no capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo 10. Ele falou de devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, e dizendo que esses não herdariam o reino de Deus, porque são coisas que não são compatíveis com a habitação na presença de Deus. E aí, depois que ele fala isso, ele deixa claro uma coisa, que nós fomos tudo isso, ou alguns de nós fomos tudo isso, ou algumas dessas coisas, né? No versículo 11 de 1 Coríntios 6, e é o que alguns têm sido, outra tradução fala, é o que alguns foram, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então nós fomos lavados em nossos pecados, lavados pelas nossas impurezas, pelo sangue de Cristo. O sangue teve essa função de nos lavar. E a água também nos lava. O sangue foi aplicado em nós uma vez. Na realidade, quando ele morreu na cruz e o soldado furou seu lado com uma lança, saíram sangue e água. O sangue foi aplicado uma vez quando nós nos convertemos a Cristo, quando cremos e tivemos todos os nossos pecados lavados pelo sangue de Jesus. E ficamos assim nova criatura, né? Agora nascidos de Deus, limpos no sentido da nossa relação com Deus. Mas a água, ela é aplicada o tempo todo em nós, porque a água é a palavra de Deus, e a palavra que nos ajuda a ficarmos limpos das impurezas que vão se agregando em nós. Por isso que o Senhor Jesus, quando lava os pés dos discípulos, Pedro ainda fala assim, lava também, né, a cabeça, o corpo. Não, só precisa dos pés. Porque os pés é que tinham contato com o mundo. No mais, vocês já estão limpos, o Senhor fala para Pedro. Então, é muito importante entender que nós já fomos lavados pelo sangue de Cristo, purificados também, e agora o exercício diário nosso, né, na palavra de Deus,
para ela nos lavar das impurezas que vão sendo agregadas ao nosso corpo, à nossa vida, enquanto nós andamos aqui nesse mundo. Depois ele fala também, haver sido santificados. A palavra santificação significa separação. Tem que passar uma borracha em todo aquele conhecimento que nós adquirimos de nossos pais, né, de herança, de catolicismo. E santo é uma pessoa boa, e santificado é você se tornar uma pessoa boa. Não, na realidade é você ser separado, ele fala aqui, haver sido santificados, sermos separados do mundo para Deus. Isso é santificação, é a separação para Deus. Por exemplo, no templo e no tabernáculo, os objetos eram santificados. Como assim? Um candelabro podia ser? Os candelabros eram santificados, era santo o candelabro. A mesa dos pães era santa. Todas as coisas ali eram santas. Por quê? Elas foram separadas para o serviço de Deus. Não era usado para outra coisa. Ninguém podia chegar lá no tabernáculo e falar, empresta aí o candelabro, eu estou sem luz lá em casa, não achei nenhuma vela. Não, aquele candelabro era separado, era santificado para uso do Senhor. E assim somos nós, né? Então, ou deveríamos ser santificados para uso do Senhor. A nossa vida não é nossa. Uma coisa muito importante, que muita gente não entende, é que a nossa vida não é nossa. Aí, além de santificados, o que ele fala mais aqui? Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. O que é ser justificado? É ser tido por justo, ser considerado justo. É como um criminoso. Quando ele cumpre a pena, ele não é mais um criminoso. Ele deve ser recebido como uma pessoa que agora está com a sua dívida paga para com a sociedade, porque ele cumpriu a pena. Ele está justificado. Tem até uma história interessante que eu escutei uma vez. Diz que um garoto pegou outro garoto no corredor da escola, isso aí numa escola dos Estados Unidos, e aparentemente aconteceu isso. O rapaz pulou em cima do outro garoto, deu-lhe uma surra, quebrou a cara dele e largou ele desmaiado no corredor da escola. Aí já vieram, chamaram a segurança, chamaram o diretor, todo mundo veio lá e pegou o garoto e aquela confusão toda, né? O menino, o agressor. E aí o diretor levou ele para a diretoria. O que você fez? O que é isso que você fez? Não, até esse momento, o agressor era culpado. Culpado de, do nada, ele ter atacado o garoto. Mas quando o diretor perguntou por que ele fez isso, ele falou, veja na mochila dele, abra a mochila dele. Aí abriram a mochila dele, tinha arma, tinha bomba, tinha um monte de coisa. Então ele falou, olha, eu soube que esse garoto ia entrar aqui na escola e ia matar todo mundo. Ia fazer aqueles atentados que normalmente acontecem nas escolas dos Estados Unidos, né? Ele ia matar todo mundo. E quando eu soube disso, eu pulei em cima dele e eu tive que nocauteá-lo, para que ele não matasse ninguém. Né? Então, veja bem, aquele garoto, até aquele momento, ele era culpado. Ele tinha uma culpa sobre ele de ter atacado o menino. Mas na hora que abriram a mochila do outro, ele foi justificado. Ou seja, ele não podia ser considerado culpado, porque aquilo que ele fez tinha uma justificativa agora. Então, a visão que o diretor teve dele foi outra, mudou completamente, da água para o vinho. Assim é a visão que Deus tem de nós. Nós entramos na presença de Deus culpados, culpáveis, né? Mas quando cremos no Senhor Jesus, Deus olha para nós e vê quem? Vê o seu filho crucificado.
Ele morreu no nosso lugar, ele deu sua vida no nosso lugar. Então somos justificados, somos tidos por justos aos olhos de Deus. Ninguém pode agora nos acusar de coisa alguma, porque fomos justificados. E isso está em Romanos capítulo 8. 8, né? 8, Romanos capítulo 8, versículo Verso 33. é bem no final, não é? Isso. Romanos 8, 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem intentará acusação contra aquele aluno? O diretor o justificou. O diretor considerou ele justo. É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja aqui que isso aqui é um consolo muito grande para nós, porque nós estamos livres de qualquer acusação. Estamos justificados. Quando Deus olha para nós, ele vê com os óculos da morte do seu filho na cruz. Quando você troca a lente dos seus óculos, muda a perspectiva. Seus olhos já não enxergam as coisas da mesma maneira, não é? Então, Deus colocou agora lentes de sangue. Quando ele olha para nós, ele vê sangue, o sangue do seu filho. Foi a mesma coisa da saída dos hebreus do Egito. O Senhor deu a ordem de que o anjo do Senhor passaria sobre o Egito naquela noite e feriria de morte todos os primogênitos. Mas aquelas casas que tivessem o sangue passado na ombreira da porta, significava que um inocente morreu por aquela família, ou pelo primogênito daquela família. Se o inocente morreu, o anjo passava por cima, o anjo da morte passava por cima. Porque aquela família, ou o primogênito dela, já estava justificado, porque morreu uma vítima no lugar dela. Uma vez eu li uma história que na Primeira Guerra Mundial, se não me engano, uma aldeia ia ser invadida e um garoto, acho que estava no campo, ele viu soldados alemães chegando para invadir a aldeia. E todos sabiam que os soldados vinham, invadiam, matavam todo mundo. Entrava de casa em casa para fuzilar as pessoas. Então ele correu na casa dele, avisou o pai dele. O pai, na mesma hora, pegou um cabrito no quintal, matou, porque o garoto viu que na entrada da cidade, os soldados estavam matando as pessoas e fazendo um X na porta com o sangue das vítimas, né? Para o outro soldado não precisar entrar naquela casa lá. Então o pai matou um animal, pegou sangue, fez um X na porta, fechou a porta e ficou todo mundo quietinho lá dentro. Então, quando o soldado passou ali, ele viu aquele X na porta, de sangue, falou assim, aqui já mataram todo mundo. E passou direto. Então, é basicamente isso que aconteceu no dia da Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, lá no Egito. Então, eles estavam justificados
porque o outro já tinha morrido no lugar deles. No caso da história da guerra, o animal, o cabrito, sei lá o que eles mataram, tinha morrido no lugar daquela família. Então, nada pode nos separar. Eu fico abismado quando vejo cristãos com medo de perderem a salvação. Com medo de perder a salvação. Aí eu pergunto, mas escuta, se você tem a sua salvação garantida pela fé, não é? Aqui o Senhor fala, o Espírito Santo fala, aqui em Romanos, capítulo 8, 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que nos justifica. Ninguém vai mexer com um crente em Jesus. Ah, mas o diabo pode. Pode nada. Ninguém pode. Porque ninguém é mais forte do que o Senhor e a sua obra, o seu sangue derramado na cruz. Então, essa segurança é tremenda. É falta de fé. Alguém que creu em Jesus dizer, mas eu posso, se eu pecar, eu perco. Mas pecar, você pecou a vida inteira e vai continuar pecando. Não que seja bom isso, mas não há homem que não peque, a Bíblia fala. Enquanto estivermos na carne, somos exortados a não pecar. Mas nós sabemos que pecamos de uma maneira ou de outra. Tem pensamentos, né? Então aqui ele vai falar que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E será que eu posso me separar do amor de Deus? Também não. Também não. O Senhor vai estar sempre cuidando dos seus. Impossível. Nós caímos, mas levantamos. 7 vezes cai o justo e se levanta. Nós caímos, mas nós nos levantamos. Nós somos erguidos, né? Pela misericórdia de Deus. Mas voltando então ao capítulo 6, lá no versículo 11, já disse que essa é a nossa posição agora. Salvos, lavados pelo sangue de Jesus, santificados, ou seja, separados para Deus, e justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Alguém comentou que, uma vez passada essa ponte, nós nunca deveríamos voltar por ela. Infelizmente, a gente, de vez em quando, volta, né? Mas nunca deveríamos. Nunca deveríamos voltar por ela. Aí ele vai agora dar algumas instruções práticas, né, para a nossa vida. E no versículo 12 ele diz: todas as coisas me são lícitas. O que quer dizer lícitas? São legais. São proibidas. Mas nem todas as coisas convêm. O que é isso? Por exemplo, eu posso andar do jeito que eu quiser? Sim. Não vou perder a salvação com isso? Não, porque salvação ninguém perde. Uma vez selado com o Espírito Santo de Deus, o Senhor disse que daria o seu Espírito e nunca mais o Espírito Santo sairia daqueles que o recebessem. Então, é impossível. É simplesmente impossível um crente ser descartado agora por Deus. Ele pode não servir como um testemunho mais, né? Então, aí, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Por quê? O que eu vou fazer na vida pode não ser adequado para eu ser um testemunho útil e fidedigno para Deus. Porque o mundo está olhando para nós. Quando Cristo esteve aqui, ele era o testemunho de Deus na terra. Agora, ele está na presença do Pai, intercedendo por nós. Ele está por nós diante do Pai. E nós estamos aqui na terra,
no lugar de Cristo diante dos homens. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, tem coisas que não convêm, não é? Alguém fala, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Eu recebo todo dia. Posso tingir o cabelo? Posso pintar a unha? Pode. Né? Quando a pessoa pergunta assim, eu posso beber vinho? Eu respondo, até 5 litros. Não é assim que perguntam. Geralmente perguntam assim, a sua religião permite beber vinho? Eu digo, sim, até 5 litros. Aí já acaba a conversa, né? Mas então, o primeiro caso aqui é de você poder ou não coisas que são lícitas. E o segundo caso, ele repete, né? Porque algumas coisas não convêm. Não é que são proibidas. Elas não convêm. E como eu sei o que convém ou não? Bom, aí você tem que andar no conhecimento da palavra e também com o seu desconfiômetro ligado, não é? Você vai na casa de uma pessoa muito chique, não convém você comer com a mão, né? E tacar a mão no prato. Quer dizer, se essa pessoa muito chique for na Índia, aí você tem que tacar a mão no prato, porque eles não usam talheres na Índia, né? Comem, pega a comida no prato, pega o arroz, o macarrão, o feijão, e põe na boca a comida no prato. Tem alguns países árabes também. E é por isso que em países árabes, quando a pessoa rouba, quando um ladrão é pego, ele tem a sua mão direita cortada. E por que isso? Porque naquela cultura, naquela sociedade, ele come com a mão direita, mas ele se limpa com a mão esquerda. Então ele tem lá uma latinha com água, então quando ele defeca, ele limpa com a mão esquerda. E se ele tem a mão direita cortada, é extremamente desagradável e desonroso para ele ter que comer com a mesma mão que ele usa para se limpar. É interessante que são as coisas, né? Mas indo na casa de um ocidental, você não vai comer com a mão, né? Você pode... Eu me lembro, meu pai tinha uma casa de férias, quando eu era garoto, numa cidade chamada Águas da Prata, que fica logo antes, indo aqui de Limeira, logo antes de Poços de Caldas. Ele tinha uma casa lá de férias, é uma estância hidromineral, tem águas minerais. Bom, quem já bebeu água prata, é de lá que vem a água prata, né? Mas lá tem várias fontes diferentes, com diferentes sabores também. Tem uma água que você toma, parece que você bebeu um ribeirão de esgoto, porque gosto terrível de enxofre. Então, cada água tem a sua qualidade terapêutica. E eu lá, a gente passava as férias lá, e eu fiquei amigo de um garoto, que a minha idade, eu tinha 10 anos, acho, mais uns 10 anos. Eu fiquei amigo de um garoto de São Paulo, os pais dele tinham uma casa lá, mas ele era muito rico, o pai dele era dono de uma indústria, acho que era uma indústria de molas de automóvel em São Paulo, tinham fazendas ali na região, e a casa dele era muito bonita, na cidade tinha uma casa muito bonita. Então eu andava a cavalo com ele, a gente alugava cavalo, né, e andava, e passeava, conversava e tal. Aí um dia ele me convidou para ir almoçar na casa dele. E eu sabia que ele era muito chique, que a família toda era muito rica, muito chique. Eu fiquei morrendo de medo, né, de dar fora. Então fui eu lá na casa dos pais dele, lá em Águas da Prata, e tinha um rapazinho que ficava, o nome disso antigamente era pajem. Pajem era tipo assim, você tinha as cozinheiras na casa, você tinha as governantas, você tinha as arrumadeiras, tá? E tinha o pajem, que era tipo um mordomo menor, não é? Então ele ficava naquela mesa comprida, a família inteira na mesa, e ficava esse carinha de pé, assim, num canto, porque qualquer coisa que precisasse, ele que corria providenciar. Eu lá, nervoso que só, né? Então eu fui, almocei, eu olhava, tudo que as pessoas faziam, eu fazia igual. O que a pessoa comia, eu comia igual. Eu fazia tudo igual. Não errei em nada. Até que veio a sobremesa. Veio uma tigela de mangas já descascadas. Aí eu olhei e falei, e agora? Aí fiquei esperando, né? Daí cada um pegou uma manga, pôs no prato. Aí eles pegaram a manga com as mãos,
com as mãos, porque acho que tinha um lugar para lavar os dedos depois. É que nem alguns restaurantes chiques que você vai, que vem um guardanapo enroladinho assim, fumegante, né? Porque ele é fervido na água, que é para você limpar as mãos, né? E vem uma lavanda também, que é uma tigelinha, uma água perfumada, para você pôr a mão lá e depois você pega esse guardanapo. Eu estou rindo porque tem um tio. Eu tinha um tio fazendeiro, e ele uma vez pegou um capataz lá na fazenda e levou para São Paulo, num restaurante chique. E quando veio esse rolinho fumegante, veio num pratinho, né? O capataz pegou garfo e faca e começou a tentar cortar o rolinho. Não é para cortar, isso é guardanapo. Só que fosse alguma panqueca enrolada. Mas aí veio aquela mangona grande, manga bourbon, acho que é aquela grandona. Eu olhando, todo mundo pegou na mão e começou nhoque na mão, né? Porque, bom, é por aí mesmo que eu vou, né? Peguei, mas eu estava tão nervoso que eu apertei demais a manga. E quando eu apertei muito a manga fez vup, e caiu dentro, entrou pela minha camisa. E aí eu precisava ficar procurando a manga por baixo da camisa para poder tirar. E todo mundo rindo, morrendo de rir de mim. Eu estava querendo me esconder, queria enfiar embaixo do tapete. Então, quando você faz as coisas, procure fazer aquilo que convém para não escandalizar. Por exemplo, alguém me escreveu a semana, o cara fez um vídeo, olha só, um cara que fez um vídeo, o título do vídeo é assim, Mário Persona bebe cerveja. Olha que edificante que é o vídeo, né? Eu acho que eu falei em algum lugar que eu, às vezes, para comer uma pizza ou numa refeição, não beber socialmente, mas numa refeição eu tomo vinho ou tomo cerveja. E aí ele fez um vídeo. Imagina onde é que esse cara tem na cabeça. Ele não prega o evangelho, usa o vídeo para pregar o evangelho. Vai ficar examinando quem bebe o quê. A cerveja já tinha no Egito. Provavelmente Moisés bebeu cerveja no Egito. Eles tinham cervejarias lá, produziam cerveja no Egito. E o vinho, então, todo o Oriente Médio, né, bebia vinho. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi produzir 6 talhas de pedra de 100 litros cada uma de vinho. São 600 litros de vinho para um casamento. Devia ter gente para dedéu nesse casamento. 600 litros de vinho. Por isso que alguém me escreveu e falou assim, mas Mário, o senhor incentivava a embriaguez? Não, porque aquilo fazia parte da alimentação no Oriente Médio. O vinho fazia parte da alimentação. Então, agora, o que eu ia falar é isso, né? Se vem um irmão aqui em casa, eu vou almoçar ou vou jantar, e eu vou tomar um vinho, como eu aprendi a tomar com meu pai desde pequeno. Meu pai tinha um garrafão de vinho lá da mesa, filho de italiano, né? Aí eu pergunto para o irmão, você toma vinho? Não tomo. Ah, tá, então toma um suco? Não tomo suco. Porque não convém eu, ali naquele momento, diante de uma pessoa que tem alguma restrição a algo, né, ao vinho, não convém eu fazer isso só para querer me exibir para ele. Então é muito importante saber disso, que as coisas... Por exemplo, é proibido eu ir a uma festa? Depende. Depende da festa, depende do lugar, depende das pessoas. Eu tenho que analisar para ver se convém ou não. Percebe? É proibido eu ir ao carnaval? Proibido não é. Mas não convém. Qualquer cristão que tenha um pouco mais de bom senso vai saber que não convém. Porque ele vai aparecer depois na internet, lá alguém vai filmar ele lá, pulando no meio da moçada toda lá. Então não convém. Ah, mas eu vou lá para evangelizar. Alguns grupos de pessoas que se dizem cristãs vão ao carnaval, fazem blocos evangélicos, com o argumento de que vão lá evangelizar. Isso é que nem você querer ir numa casa de meretrício, numa zona de prostituição, com o argumento de que você vai lá evangelizar. Vai. Para começar, quando virem você entrando, vão falar, sei lá,
Onde o Mário vai? Onde ele frequenta? E ainda toma cerveja. Então, certas coisas você vai ter que fazer no reduto do seu lar para não escandalizar alguns irmãos que têm essas restrições. Agora, então, saber se convém ou não convém, isso é um tino, né, que você vai ter que ter vai ter que adquirir, né, através da leitura da palavra, do convívio, da comunhão com o Senhor e da comunhão com os irmãos também. E depois ele fala uma segunda coisa que começa com a mesma palavra, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. E outro passo agora é: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não me deixarei dominar por nenhuma. Então, por exemplo, se é lícito um cristão beber vinho, não é lícito ele se deixar dominar pelo vinho. Tem até um versículo que fala nisso. Você quer ver? O vinho. Olha, alguns versículos que falam desse assunto. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Depois ele fala no capítulo 31, versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar bebida forte, para que, bebendo, se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e o vinho aos amargurados de espírito, e que beba e esqueça da sua pobreza e da sua miséria e não se lembre mais. Então existe mas o versículo que eu queria encontrar é um outro que fala quando o vinho olha para você. Eu acho muito interessante o jeito que ele coloca, quando o vinho olha para você. Então, nesse sentido, nós não devemos nos deixar dominar nem pelo vinho, nem pelo dinheiro, nem pelo status, nem pelo trabalho. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então, se o meu trabalho está me dominando, está errado. Mas trabalhar não tem que trabalhar. Mas se ele agora exerce um domínio sobre você, que você não tem mais controle, está errado. Não é? Um esporte, por exemplo. Se você deixa de ir à ceia do Senhor no domingo para assistir o jogo do seu time, está errado. O seu time é mais importante que o Senhor e a ceia. Não é? Então, quando qualquer coisa vai tentar me dominar, eu tenho que pisar no freio. Peraí, epa. E isso também diz respeito às coisas que viciam. Né? O álcool vicia, beber vinho não é pecado, embriagar-se é pecado. É pecado embriagar-se, porque a pessoa perde o sentido de si mesma, ela não tem mais controle. Por isso que fala dos reis aqui, né? Que ele não pode se beber para não perder o senso das coisas, não saber julgar direito. Por isso que a gente não bebe para dirigir, por exemplo, né? Não se pode beber e dirigir, porque os seus sentidos ficam retardados. Você já não responde na mesma velocidade para uma decisão que tem que tomar rápida. Frear, desviar de alguém, alguma coisa assim, porque o seu cérebro está enebriado. Enebriado é narcotizado, anestesiado pelo efeito do álcool. Aí ele continua no versículo 13. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros.
Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O alimento é uma coisa que ele levanta aqui também, né? Por exemplo, comer é pecado? Não. Comer não é pecado. Mas o glutonaria é pecado. Comer demais é pecado. Porque ele está deixando muito claro, o alimento é para o corpo, né? Para o estômago. E o estômago para os alimentos. Essa relação só existe aqui na Terra. Nós não vamos ter estômago para alimentos quando estivermos na glória. Nós não vamos ter que comer para poder sobreviver. Não. Mas aqui, então, nós temos que saber quanto eu posso comer, quanto eu devo comer. Se eu for chupar manga, quanto eu devo apertar aquela manga. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, porque essas coisas são passageiras, são para a nossa subsistência aqui. Se eu dou um valor a elas maior do que a pura subsistência, se eu como por, sei lá, como objetivo de vida, né? Não é isso, eu estou errando. Eu estou sendo como um animal. Os animais que comem com objetivo de vida, porque o animal, qual a vida do animal? É nascer, crescer, comer, procriar e morrer. É só para isso que o animal existe, né? E servir ao homem também, porque Deus criou os animais para nos servirem. Tem até aquele caso muito interessante eu preguei uma vez sobre isso, uma vespinha que dá num figo, e ela faz um furinho no figo, e lá dentro ela bota os ovos. E aí dos ovos nasce uma vespinha, e essa vespinha ela tem que abrir caminho pelo figo, sair para fora, achar outra vespinha, acasalar e morrer. E muitos insetos são assim, né? Você tem lá a efêmera. A efêmera é um tipo de um pernilongo de brejo, assim, que ela só vive, acho que um dia, entendeu? Acho que é só 24 horas. Mesmo o macho da vespa ou da abelha, que sai para fecundar uma abelha, ele morre depois também. Então, essa é a vida dos animais. Nós não somos animais, nós somos criaturas feitas à semelhança de Deus. E nós temos que ter uma vida diferente, com outros objetivos. Então, os alimentos, um dia terminam, o estômago também termina. Porque lá no céu nós não vamos precisar de estômago, e nem de alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, no versículo 13, aqui no capítulo 6. E agora ele vai mais longe. Eu falei que a vida do animal é comer, procriar. Então vem a segunda parte agora. O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Mas por que surgiu a prostituição? Porque tudo desandou quando o pecado entrou no mundo. Deus tinha dado ao homem o desejo sexual. Isso vem de Deus. O prazer sexual vem de Deus. Deus falou, crescer e multiplicar-vos. Existe aquela ideia errônea, né, que acho que deve ter vindo do catolicismo, de que o sexo é pecado. Não. Lá no Éden, o Senhor falou, crescer e multiplicar. Ele abençoou a relação sexual entre marido e mulher. Não com todo mundo, né? Mas aí vem a prostituição, que é um descontrole e é um desequilíbrio daquilo que Deus instituiu. Da mesma forma como vem a glutonaria, que é um descontrole. A pessoa come sem parar, ou bebe sem parar. Tudo isso é descontrole. Por causa do pecado que entrou no mundo, e a nossa carne hoje ela foi arruinada pelo pecado. Então, o corpo não é para a prostituição. Como é que eu uso o meu corpo? Não é para a prostituição, senão para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Olha que interessante essa relação. É uma via de mão dupla aqui. O corpo é para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Por quê? Porque ele quer usar esse corpo. O Senhor quer usar o meu corpo. O que eu vou fazer com o meu corpo? Vou desperdiçar o meu corpo? Eu estava lembrando hoje, eu quando me separei, quando minha esposa ia se separar,
claro, todo mundo já passou por isso, sabe que é uma cacetada, né? Então você pensa em tudo, até nas piores coisas. Até descer do apartamento sem usar elevador nem escada. Isso passa pela cabeça. Isso passa pela cabeça. E eu fiquei muito mal, eu fiquei deprimido, meus filhos que ficaram assim, me segurando, me amparando, não queria mais reunir, não queria ir na reunião, não queria ir na conferência, ia acontecer uma conferência naquele mês, aqui no meio, eu não queria mais nada, eu queria enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e dormir, morrer, sumir, desaparecer, falar, sumir. Né? Mas aí, graças ao Senhor, meus filhos me ampararam muito, né? Meu filho e minha filha, tinha o Pedro ainda, mas o Pedro não estava nem aí, não estava entendendo nada. Né? Mas meu filho e minha filha me ampararam muito. E eu parei, eu dava a escolinha dominical para as crianças, eu pregava o evangelho nas reuniões, eu pregava o evangelho para todo mundo que encontrava, eu distribuía folhetos, eu falava, ministrava nas reuniões, ministrava a palavra nas reuniões, eu fazia todas essas coisas sem faltar uma reunião. De repente, eu estava só indo na ceia do Senhor, e olhe lá ainda. Ia mais do que meus filhos iam, né, para eles não irem sozinhos, eles me arrastavam, me puxavam. Vai, pai, vamos, vamos. Eu fiquei assim, olha, de 2002 a 2008, acho que foi. 6 anos, né? 6 anos. Aí, um pouco antes de 2008, sim, eu comecei, aos poucos, recuperar mais a minha comunhão com o Senhor e também com a palavra, e falar mais de Cristo para as pessoas. Tal. Mas aí, eu tinha uma consultora empresarial, que a gente trocava figurinha pela internet, mandava, nunca conheci pessoalmente, só mandava serviço para ela mandava fazendo serviço para mim e tal. E um dia ela mandou um link, falou assim, olha o que eu estou fazendo, né? Na hora que eu abri o link, eu quase caí de costas. Era um podcast, de áudio, onde ela, espírita roxa, ela lia textos de Allan Kardec. Quando eu escutei aquilo, eu falei assim, meu, que vergonha! Essa mulher fazendo isso para divulgar um erro satânico, né? Porque o espiritismo tem fundo debaixo das patas do diabo. E eu aqui, que tenho condições, tenho recursos, tenho tanta coisa que eu podia estar divulgando, né? Falando. Aí eu já tinha a minha TV Barbante, que eram os vídeos que eu fazia com assuntos ligados a marketing, trabalho, comunicação, etc. Eu vou fazer uma TV também, eu vou fazer um vídeo falando do Evangelho. Aí tracei o plano, vídeos de 400 páginas, 400 palavras, aliás. Eu escrevia um texto com 400 palavras, bem resumido, bem enxuto, para caber em 3 minutos de fala. Eu media 3 minutos a fala. Depois eu gravava, né? No começo eu gravava com câmera ainda, acho que era de fita, câmera analógica. Depois comprei uma câmera digital, até chegar ao celular. Não tinha celular naquele tempo. Celular, pelo menos, desses que grava vídeo, não tinha. Isso foi em 2008. Junho de 2008. Comecei a publicar. Hoje eu olho para trás, eu penso assim, e se eu tivesse jogado fora a minha vida, naquele meu momento de estresse, de tristeza, de depressão, e se eu tivesse destruído esse corpo que Deus me deu? Se eu tivesse desperdiçado, o que teria acontecido? Hoje, o canal do Evangelho em 3 Minutos tem acho que 30 mil assinantes, ou 35 mil assinantes, mas o Evangelho o canal do Que Respondi no YouTube, que foi depois uma consequência das perguntas e respostas, tal, tem mais de 500 mil de assinantes. Eu ponho um vídeo no YouTube de manhã, à noite já tem mais de 1.000 pessoas que assistiram o vídeo. Eu pensei assim, que perda teria sido se eu tivesse desperdiçado essa oportunidade, essa vida que Deus me deu, uma vida que é dele, ele me emprestou, para eu passar aqui na Terra um tempo.
desperdicei muito desse tempo, fazendo coisas que não traziam nenhuma glória para Deus. E se eu tivesse encerrado de vez a minha vida? O problema do ser humano é que tem vista curta. Esse é o problema do ser humano. Nós não enxergamos além. Se eu em 2002 eu enxergasse 6 anos à frente, eu veria algo, eu ia falar assim, uau, vai acontecer isso? Puxa, mesmo? Enxergasse um pouco mais, uau, 500 mil de pessoas vão estar acompanhando um canal de evangelho, mas o problema é que a gente tem vista curta. Então, às vezes, nós tomamos uma decisão baseada no hoje, na situação que eu estou hoje, que está tudo ruim, não aguento mais, a minha vida não serve para nada, mas e amanhã? E depois? Deus enxerga o fim a partir do começo. Não podemos esquecer isso. Nós só enxergamos o começo, não enxergamos nem a metade depois. Então é muito importante nós entendermos que as coisas, principalmente esse final aqui, o final do versículo 13, né? O corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ele tem uma razão para cada um de nós aqui na Terra. Ele tem um objetivo para cada um de nós. Pode não ser ter 500 mil de assinantes no YouTube, pode não ser virar um, como é que chama o nome chique, né? Digital influencer. Pode não ser um digital influencer, mas pode ser uma mãe na cozinha cuidando do bebezinho, que é precioso aos olhos do Senhor. Uma mãe que cuidou de Timóteo, por exemplo. Timóteo, a mãe e a avó de Timóteo têm seus nomes registrados na Bíblia, coisa que muitas pessoas importantes do mundo nunca tiveram e nunca terão. A avó Lloyd, a mãe Eunice, não é? Que é o nome, os 2 nomes. Então, as maiores celebridades do mundo não tiveram esse privilégio. Que tiveram a mãe e a avó de Timóteo, do jovem Timóteo. É isso, então. Aí o versículo 14, ele mostra, né, que para nós, o que nos espera é realmente o melhor. Por mais que a gente esteja aqui num corpo de carne, capengando, se arrastando por essa vida, inclusive agora, né, nesse momento de toda essa confusão aí, de pandemia e tudo mais, fica patente e evidente que o terrorismo é a principal arma do diabo. Porque nem bem acabou a pandemia, acabou não, né? Que está por aí ainda, agora é Covid, de repente vem uma outra cepa lá da África do Sul que já provaram que ela não é tão ruim assim, que não matou ninguém até hoje, mas aí os jornais, terrível, aí já vem de novo, voltou até a Quinquixuia lá, Quinquixuia, já apareceu notícia, ela voltou, né? Agora é gripe, agora é a gripe, uma nova cepa de gripe, cuidado, você vai morrer. Então, isso é o diabo fazendo isso, mexendo, e fazendo de tal maneira. Gente, eu entrei eu falei, acho que alguma coisa numa das últimas lives que eu gravei, ou foi durante uma live, eu falei alguma coisa de suicídio, que está aumentando tremendamente, tá uma pandemia de suicídios agora. Aí alguém comentou do lado, ali naquela parte dos textos, ele falou, minha avó suicidou-se ontem. Coisa triste. Porque as pessoas, às vezes, não estão com muita estrutura psicológica para suportar essa pressão, esse medo, esse desespero todo, e decidem dar o fim à vida. Então, o crente tem a sua missão aqui na Terra. Nunca se esqueça disso. Você pode ser uma pessoa que não tem nenhuma projeção nas coisas que você faz, mas o Senhor tem um objetivo para você.
tem um objetivo para você. Muitos grandes pregadores, né, que você lê a biografia deles, de quem eles ouviram o evangelho a primeira vez? Foi de uma pessoa comum, uma pessoa na rua, uma pessoa no trabalho. Depois Deus usou eles para pregar para milhões de pessoas. Como Timóteo. De quem ele ouviu o evangelho? Da mãe e da avó. Delas. Como Charles Stanley. Charles Stanley não. Era do metodismo. Wesley. John Wesley e Charles Wesley. Eram dois irmãos na Inglaterra, o John Wesley e o Charles Wesley. O John era um pregador de mão cheia. Com quem que ele aprendeu? A mãe. A mãe deles criou um monte de filhos, mas criou todos no Senhor. É muito bonito você procurar a biografia de John Wesley e do irmão dele, o Charles Wesley. Normalmente o John pregava e o Charles cantava. Tinha muito disso antigamente, né? Um pregava o evangelho, depois o outro cantava os hinos. E cantava hinos, não tinha microfone, cantava com aquele negócio na boca, aquela corneta na boca. E esse John era baixinho, e uma vez ele foi pregar num templo lá, que convidaram ele para pregar, e tinha o púlpito que era muito alto o púlpito. Então puseram uma pilha de livros atrás do púlpito para ele ficar em cima, na altura certa, né? E no meio da pregação ele começou a se exaltar, se inflamar, ele estava falando do inferno. Estava falando do inferno, destino dos perdidos. E a pilha de livro caiu. E ele, na hora, ele se segurou nas beiradas do púlpito. Mas não parou de pregar. E continuou pregando. Só que daí ele continuou pregando com uma cara de tanto desespero, suando, vermelho, com dor nos braços, que disseram que aquela foi a melhor pregação dele, porque parecia que ele estava vendo o inferno, o fogo na frente dele. Não é, que ele estava com as perninhas balançando atrás do púlpito. Mas tem muitos hinos escritos pelo Charles Wesley, pelo irmão dele, tem vários hinos que foram escritos pelo irmão dele, e foram pessoas, você não vê falar do pai deles. Por quê? Porque foi a mãe o esteio daquela casa. Percebe como é importantíssimo as mães, a influência que elas podem ter nos seus filhos, e essa influência se multiplicar depois na mão do Senhor? Que maravilha que é isso, né? Então a ressurreição é a nossa esperança. O Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. E aí ele vai falar, né, de uma coisa triste, né, que é pegar o nosso corpo e torná-lo membro de uma meretriz. Ele fala: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Nós somos membros de Cristo. Estamos intimamente ligados a Cristo. O corpo de Cristo é formado por muitos membros. Eu sou um membro, você é um membro, você é um membro, você é outro membro. E que tristeza pegar esses membros, pegar esse corpo, que é membro do corpo de Cristo, e tornar membro de uma meretriz. Tomarei, pois, os membros de Cristo e falosei membros de uma meretriz? Não, por certo não. Porque é jogar fora aquilo que nem te pertence, pertence a Cristo. E ele fala depois das consequências disso, no versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Aquilo que era para ser só reservado ao matrimônio, de repente é feito com 10, 20, 30, 40. Isso tem alguma coisa a ver com o cristão? Não. De jeito nenhum. E aí ele vai ao versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Já somos um corpo por sermos membros de Cristo, membros do corpo de Cristo. Mas aqui o ajuntar-se com o Senhor, ele está falando de ser o mesmo Espírito, ter os mesmos desejos, ter as mesmas aspirações que Cristo tem, né? Eu acho que eu estou lendo aqui
o versículo 17, deixa eu só tirar uma dúvida. É interessante aqui, porque na versão corrigida está espírito em letra minúscula. Na versão atualizada também, na King James também, porém na versão do Darby está aquele que se junta ao Senhor é um espírito. É um espírito com letra maiúscula. Então está falando aqui do espírito do Senhor. É um espírito com ele. É um pneuma no grego, com ele. E depois ele acrescenta, né, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então, muito mais grave do que os pecados praticados fora do corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esse é o ponto que eu queria deixar muito frisado, muito claro aqui. Eu não posso me desfazer desse corpo, porque ele não me pertence. Eu não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço a Cristo, e esse corpo me foi dado para ele me usar aqui na Terra. É uma extensão, esse corpo é uma extensão de Cristo como testemunho aqui na Terra. Para fazer aqui na Terra o que ele não está fazendo agora. Ele fez enquanto estava aqui. Ele subiu ao céu. Agora o Espírito Santo está me usando, e usando cada crente para pregar a sua palavra aqui nesse mundo. Por isso que nem todos entendem aquela passagem de acho que é Judas, né, que fala quando Cristo foi pregar aos espíritos em prisão. Na realidade, não é que ele desceu até o inferno, como alguns falam assim, ele desceu no Hades para pregar, não. Para que vai pregar para quem está perdido, né? Ele foi, no seu espírito, ele foi nos dias de Noé, através de Noé, pregar aos espíritos da época que agora estão em prisão. E apenas para terminar a leitura aqui nesse capítulo, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Bom, até aí, se eu acho que alguém quiser complementar alguma coisa, fique à vontade. O Portilho levantou a mão. Portilho Júnior levantou a mão. Oi, irmão. Boa noite. Duas perguntas. A primeira é sobre os santificados, né? Santos. Santo, santo no caso, é separado, né, para Deus. E no 1 Coríntios 7,14, que fala do descrente, que é santificado pelo marido ou a esposa crente. Poderia explicar um pouco o significado lá dessa santificação lá do descrente? Uhum. Como eu disse, quando eu falei o exemplo do tabernáculo, em que o candelabro era santo, era santificado, isso não quer dizer que o candelabro tivesse se convertido, mas ele tinha sido separado para Deus. Então, a mesma ideia vale aqui para o capítulo 7 de 1 Coríntios, quando fala que no versículo 13, que se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora sois santos.
O que quer dizer isso? O marido ou a esposa descrente é separada por causa do outro que tem fé, que é crente. É como se o Senhor colocasse sobre aquele lar uma redoma de vidro, né, de proteção contra muitos pecados e muitos males do mundo. Então, um exemplo: aquele marido, se ele é incrédulo, mas a sua esposa é crente, o dia inteiro ela fica cantando hinos, lendo a Bíblia, ele percebe nela um comportamento diferente, ele até por constrangimento não vai querer ter o comportamento que ele tinha de descrente na frente dela. Então, se ele trazia para casa coisas abomináveis, ele não vai trazer mais. Então, de certa forma, ele recebe uma separação do mundo. Eu, quando morava em Alto Paraíso, eu tinha um sítio, e aí eu contratei um rapaz que apareceu por lá, nunca soube o nome dele, chamava-se Mineirinho, o apelido era Mineirinho. E como eu estava precisando viajar a Brasília, e ficaria acho que quase uma semana fora em Brasília, e eu não queria largar o sítio sem ninguém. Aí apareceu esse cara que ele era um andarilho, né? Ele estava andando lá pelas estradas, eu encontrei com ele. Ele falou que precisava de dinheiro. Eu falei assim: você não quer trabalhar? Ah, quero. Quero tomar conta do meu sítio. Ah, tá bom. Então o sítio tinha a casa, né? E tinha do lado de fora tinha um paiolzinho lá, que segundo andar, no mezanino. Então eu pus um colchão no mezanino do paiol, e para ele dormir ali e tomar conta da comida para as galinhas, plantar horta, fazer os serviços lá pequenos, né, mais para ficar alguém no sítio, alguém que eu não sabia o nome, que eu não tinha endereço, que eu não tinha CNPJ, não tinha CPF dele, não tinha nada dele, não tinha nem ideia de quem era. O cara que apareceu lá, não sei nem se era fugido da polícia. Mas na época eu era doido assim também, então não fazia diferença. Tanto é que quando eu voltei depois da viagem, tava um brinco, assim, ele tinha capinado, ele tinha feito coisas, a horta estava uma maravilha, estava tudo maravilhoso, tudo arrumadinho, os cachorros bem alimentados e tal. Então, e ele acho que ficou, porque eu falava da Bíblia o tempo inteiro para ele, né? Ele acho que ficou tão impressionado que era até engraçado, porque às vezes ele fala assim: seu Mário, eu precisava ver umas coisas na cidade lá, vou aproveitar, vou com o senhor, tal, que eu ia para a Kombi, para a cidade. Aí eu largava ele lá num lugarzinho lá da cidade, ia fazer minhas coisas, a gente combinava, eu pegava de volta. Quando eu passava de volta, ele entrava na Kombi, mas era um cheiro de bala de hortelã que você não aguentava. Mas, na verdade, acho que ele enchia a mão de bala de hortelã, enchia na boca e mastigava tudo. Porque, na realidade, o que ele queria fazer na cidade era beber. Ele era alcoólatra, né? Ele tinha que tomar a pinga dele. Então ele entrava na Kombi já meio avariado assim, mas fingindo que estava tudo bem, e com aquele cheiro de bala de hortelã para esconder o álcool. Mas se eu riscasse um fósforo, explodia minha Kombi. Então você vê, quando a pessoa na presença de um salvo por Cristo, ela muda de atitude, ela muda de comportamento. Então, antes fossem os crentes em Cristo que andam errado, que deveriam mudar de comportamento diante de incrédulos, para darem um bom testemunho, né? E por isso que fala aqui que o marido descrente é santificado pela esposa, ou a esposa descrente é santificada pelo marido, porque acabam criando uma separação, o fato de estarem juntos cria uma separação com o mundo. Então, aquele cônjuge, o marido ou a mulher descrente, que está acostumado a falar palavrão, quando está no boteco lá com os amigos, em casa ele já não vai fazer isso, porque ele sabe que a sua esposa é crente. Então é nesse sentido aí. Entendi, irmão. Nesse caso, o descrente ele evita de fazer coisa, né, por conta do outro. Num certo momento também foi comentado aí do maligno
né? Satanás com respeito ao crente. Sabemos que em Jó, Satanás tocou Jó com a permissão de Deus, né? Mas no Novo Testamento, né, na palavra de Deus, na epístola, fala que o maligno não lhe toca. Então, hoje é possível o maligno tocar um crente? Talvez poderia explicar um pouco também. Sim, sim, com a autorização de Deus é possível. Nada ele pode fazer contra nós, a não ser autorizado, como aconteceu com Jó. Satanás precisou da autorização. Então, se você analisar a vida de todos os apóstolos, nenhum deles sobreviveu naturalmente, nenhum deles morreu de velho, morreu de velhice. Todos foram torturados e mortos com mortes violentas, tipo crucificado, degolado, morreu com a espada, com lança, ou jogado às feras. Então, todos eles, só João que sobreviveu e morreu de idade avançada, mas ficou preso numa ilha, em Patmos. Então, sim, o Senhor pode permitir que Satanás toque no crente, mas no sentido de que ele tem uma obra para isso. Por exemplo, Paulo foi preso para Roma, ficou preso em Roma há muito tempo, e depois ele manda, numa carta dele, ele fala que os irmãos, os santos da casa de César, mandavam saudações. Como é que tinha santo na casa de César? Porque, pela influência de Paulo, do seu evangelho, membros da família do imperador romano haviam se convertido. Olha que coisa maravilhosa. Então, se Deus permitiu, foi por um propósito como este, por exemplo, que Paulo, ficando preso, levasse o evangelho em lugares onde ele não levaria se não ficasse preso. Entendi, irmão. A passagem que fala sobre que o maligno não toca está em 1 João 5. 1 João 5. Não, isso é outra história. Sim. Isso é outra 5 história. Ok. 1 João. Tudo bem. Esse aí é bom esclarecer, porque aí é outro departamento. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Deixa eu ver aqui como é que fala na versão atualizada. É todo aquele também. Isso aqui ele está falando do novo homem, da nova criação. Porque quando nós éramos incrédulos, nós tínhamos uma natureza apenas. Quando nós nos convertemos, Deus gerou agora em nós uma vida que não veio da terra, não é descendente de Adão. É uma vida que veio do céu. É uma vida que tem a capacidade de entender as coisas de Deus, porque tem a mente de Cristo. É uma vida que não tem começo nem fim, porque é uma vida eterna. Vida eterna. Por isso que chama vida eterna. O que é a vida eterna? Não é uma vida que não tem fim. Vida eterna é uma vida que não tem começo nem fim. É a vida de Deus em nós agora. É a vida de Cristo em nós. Essa vida gerada, né, quando ele fala aqui, todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então, essa vida agora, que é nascida de Deus, não peca. Não pode pecar. Porque ela veio de Deus. Ela tem a sua essência vinda de Deus. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca. Então é impossível Satanás tocar na vida que nós temos vinda de Deus. Da mesma maneira como ele não conseguiu tocar na vida de Cristo, mas na sua vida interior, não é? Então é nesse sentido. Quando nós morrermos, ou fomos transformados, ou fomos arrebatados, o que vai acontecer? A nossa velha vida, a nossa carne, a nossa velha natureza vai acabar.
Ficaremos apenas com essa natureza que foi criada em Deus, por Deus, não é? E essa vai viver para sempre no céu, na presença de Cristo. Então ela já é separada, já é santa em nós, mesmo que esteja cercada de uma carne pecaminosa também em nós. Por isso nós temos duas naturezas. É um livreto, procura para baixar no acervo digital cristão, As Duas Naturezas no Crente. É muito importante ler esse livreto para entender essas duas naturezas. Nós vivemos com as duas. E essa é a dificuldade, né? Porque uma que ama a Deus, uma que adora a Deus e não peca. E a outra que não ama a Deus, não sabe fazer outra coisa além de pecar. Então nós precisamos, que administrar essas duas naturezas para não deixar a nossa carne, essa natureza que herdamos de Adão, não deixar ela se manifestar. Deixar só a nova se manifestar. Quando nós permitimos que a velha se manifeste, nós pecamos. Entendi. Jó era um varão nascido de novo? Eu creio que sim. Porque não há quem busque a Deus. Todos os santos do Antigo Testamento, eles eram nascidos de novo, eles tinham uma vida que tinha vindo de Deus. Porque Paulo fala dos incrédulos, né? Não há quem busque a Deus, não há nenhum só. Então, como é que Jó buscava a Deus? Como é que Abraão buscava a Deus? Como é que Cornélio, né? Venha para o Novo Testamento agora, Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, nascido de novo, que precisou se converter a Cristo. Procura uma pregação que eu fiz chamada Cornélio. O Centurião, acho que o nome é o Centurião. Procura Centurião Mário Persona no Google ou no YouTube, talvez você encontre. Perfeito, irmão. Então faz todo sentido, né? Porque Satanás ele tocou na carne de Jó, né? Deus permitiu isso. Mesma coisa conosco aqui, o que pode acontecer. Mário, só mais uma pergunta aqui. A gente já está no horário, né? São 9h38. Daqui a pouco toca o sininho aí. Só Leônidas aqui está perguntando aqui. Judas era um cristão? Não, o Judas já tinha sido determinado para ser o Judas, né? Para ser o traidor. E ele é uma demonstração muito clara de como um ser humano pode parecer, mas não ser. Então, ele tinha tudo de um apóstolo, eu acho que ele até fazia milagres, eu acho que ele até fazia as coisas, os sinais lá que os outros apóstolos faziam, mas ele, em momento algum, ele se converteu, ele foi nascido de novo. Ele era como qualquer apóstolo, qualquer. Chega uma hora, o cara dá um toim, ele volta a se revolver no lamaçal. Nunca foi ovelha. Sempre foi porca. Viveu um tempo como porca lavada, mas depois ele caiu. Ele era o filho da perdição. Ele já estava designado a ser perdido. Né? O único caso que a gente vê de alguém que já estava predestinado à perdição. Não tem perdão para Judas. Não existia perdão para ele. Ele já era um instrumento do diabo desde o começo. Lembrando, cadê? Leônidas, que esse Judas aí que o irmão está falando é Judas Iscariote. Ah, sim. Não é o outro Judas que escreveu a carta dele. Pronto, acho que acabou, né? Acho que aqui... O maligno toca na carne, mas não na salvação. É assim, irmão Mário? Exatamente. Nunca, nada. A nossa salvação é inabalável. É intocável. Pronto. Tá aí, Leônidas. As respostas.
Graças a Deus. Já podemos encerrar aqui, né? Deixa eu terminar aqui a gravação.